Esse tema, tratando sobre a pneumonologia, ou também chamada essa disciplina de paracletologia, né? O Espírito Santo, irmãos, ele é traduzido como Paracletos. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Tinha uma música bem antiga, de quando eu converti do Ouvir e Crer, que ele falava sobre o Paracletos, esse Espírito Consolador, que tem essa característica de advogado, de intercessor, aquele que entra na briga por você, que te ajuda. São um dos atributos do Espírito Santo. Então, ali na teologia cristã, na pneumatologia, se refere ao estudo do Espírito Santo, como nós já falamos. Quais seriam então as atividades ou as características do Espírito Santo ao longo da história da Bíblia? Nós temos muita coisa para falar, irmãos, muita coisa relacionada ao Espírito Santo. Como eu falei para vocês hoje, eu creio no tempo que quem comanda o show é o Espírito Santo. Olha aqui cronologicamente, Deus Pai teve o tempo dele, Teofanias, vamos abrir Mar Vermelho, fez o sol parar para Josué, e fez mais não sei o que, são teofanias, são manifestações de Deus. Aí teve a era de Jesus, Jesus veio na terra, cumpriu seu ministério, foi a era de Cristo, mas quando ele vai, ele diz, eu vou enviar agora o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Então hoje a figura de quem está à frente do negócio é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui manifestando todas as coisas sobre a igreja. E nós podemos definir a obra do Espírito Santo como da seguinte maneira: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja. O Espírito Santo está aqui conosco nos nossos cultos, no seu discipulado, para manifestar a presença de Deus. E essa definição mostra que o Espírito Santo é o membro da Trindade, que as Escrituras com mais frequência representam aquele com o qual está presente para fazer a obra de Deus no mundo, nos nossos dias, como eu acabava de dizer. No Antigo Testamento, essa presença do Espírito Santo agindo não é tão comum. Lá era a época da teofania, mas agora quem está comandando o show é o Espírito Santo de fato e de verdade. A irmã Severina disse amém. Disse amém, me deu cais para eu falar até meia-noite, irmã. Desde o princípio da criação, nós temos indícios de que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou, o que Deus Filho começou. Pois em Gênesis 1:22 diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E do Pentecostes, já bem depois, o Espírito Santo vem para conceder poder à igreja. Então é importante entender a figura da função de cada uma dessas três pessoas da Trindade. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem manifesta de modo particular a sua presença na era da nova aliança. É apropriado que Paulo intitule o Espírito Santo de primeiros frutos, ou a garantia do penhor. A garantia do penhor é o Espírito Santo. Qual é aquele que vai carimbar o nosso passaporte para entrar no céu? O Espírito Santo. Quem dá a garantia de nós termos uma fé que vai ter nesse relevo espiritual, ou seja, eu vou melhorando na fé? É o Espírito Santo que vai me ajudar. Por isso é importante entender isso que Paulo está dizendo, que o Espírito, Paulo intitulou o Espírito Santo como a garantia do penhor. Antigamente, eu não sei se ainda estão fazendo muito isso hoje, Léo, o pessoal, quando precisava de grana e tinha joia em casa, eles iam na Caixa Econômica e penhoravam para poder garantir algum dinheiro. E aquela joia ficava lá guardada na caixa como uma garantia de penhor. Eles só conseguiriam resgatar se terminasse de pagar o empréstimo. Eu me lembro da vovó uma vez fazendo penhor na caixa com as joias dela. E a garantia do nosso penhor, ou seja, nosso passaporte carimbado para o céu, é a manifestação do Espírito Santo em nós hoje. A obra redentora de Jesus Cristo é, irmão, porque eles são um só. Não se separa nada do que Deus fez, o Espírito Santo, Jesus. Eles não brigam, eles não são ser humano. Então tudo que eles fizeram sempre juntos. A obra, uma vai se completando na outra, um vai fazendo, cada um tem o seu papel, cada um vai desempenhando a sua função e tudo se completa. E hoje esse Espírito Santo está em nós para essa plena manifestação de Deus, para que a igreja viva a vontade do Senhor aqui na terra. A gente sempre fica falando: Senhor, venha o teu reino, Senhor, cumpra a tua vontade. Quem é que vai nos ajudar a trazer o reino de Deus para a terra? É o Espírito Santo. Eu quero avançar aqui e falar sobre os títulos, os nomes atribuídos
ao Espírito Santo. Na cultura do Antigo Oriente, irmãos, os nomes tinham uma importância intrínseca, significativa, necessária. Os caras colocavam o nome de fulano, porque tinha um nome. Aquele nome tinha um sentido, um significado. Ah, tu vai chamar Esaú, tu vai chamar Jacó. Tinha uma razão porque os pais colocavam o nome. E esses nomes que são atribuídos ao Espírito Santo, escritos, que estão registrados na palavra, tinham uma razão por isso. Aquilo geralmente identificava o caráter, ou aquilo que aquela ser ou alguém representava. Por isso se colocava um nome. Nós vamos ver ele sendo chamado de Espírito de Deus. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O título Espírito de Deus é o primeiro que aparece na Bíblia. Podemos vê-lo no segundo versículo do primeiro capítulo de Gênesis. A palavra traduzida por Espírito, no original, significa vento. Esse título ocorre nas Escrituras, geralmente relacionando o Espírito à criação, e enfatiza, devido ao poder de Deus e a sua providência constante sobre a sua obra e a soberania divina. Tem alguns outros textos de referência ali, esses slides estão lá, você depois pode revisar se você quiser. Deus, Espírito de adoção. Vou fazer dois slides, esqueci aqui. Um outro nome também que ele é conhecido como Espírito Santo. Por ocasião do pecado de Davi, quando ele vai se arrepender, Salmo 51, uma oração de arrependimento, ou seja, quando Davi reconhece o seu erro, o pecado com Betseba, toda aquela situação, Salmo 51, 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo é um título também frequente nas Escrituras e enfatiza a santidade absoluta de Deus e a sua inerente moral. Outra coisa que nós precisamos ressaltar que o nível de santidade cabível unicamente a Deus está relacionada à figura da Trindade, do Espírito Santo. Isso ressalta a deidade do Espírito de forma especial, além de conectá-lo ao homem em relação nas quais as emoções estão envolvidas. Nós vamos para o próximo Espírito de adoção, esse está aí. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Abba Pai. Então o Espírito Santo, um dos nomes também que ele é chamado, é Espírito de adoção. O título Espírito de adoção ressalta a participação. Está ali, aqui embaixo, irmão, no versículo onde eu estou comentando. O título Espírito de adoção ressalta a participação na obra redentora, ao revelar o seu ministério de habitação dos homens, pelo qual Deus nos aceita como filhos por adoção. Nós não fomos só salvos por Jesus, nós temos o privilégio hoje, irmãos, de ter Deus morando dentro de nós. Isso é muito lindo. Eu sempre falo sobre isso porque alguém diz assim: é legal, né? Imagina você ter sido contemporâneo, viver nas mesmas épocas que Jesus, de repente você assistiu o milagre daqueles que Jesus fazia pessoalmente, mas hoje nós estamos muito bem também, e obrigado, porque hoje nós temos Deus morando dentro de nós, pela pessoa do Espírito Santo. Então não foi só aquele povo que caminhou com Jesus, que viu os milagres pessoalmente, que alguém poderia dizer assim: a época mais top que existiu da igreja foi essa época. E eu creio que deve ter sido mesmo uma época maravilhosa. Você poderia dizer assim: eu vou para o culto hoje, aleluia, quem vai pregar? Vai ser o Igor? Não. Vai ser o pastor Bruno? Não. Vai ser o Luciano Subirá? Não. Quem que vai ser? Vai ser Jesus, o pregador da noite. Tu imagina que honra? Mas hoje nós não estamos ruins, porque nós temos não Deus caminhando do nosso lado, nós temos Deus dentro de nós.
É o espírito da adoção, que nós podemos com confiança chegar e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Nós temos esse privilégio de poder também desfrutar disso. E é uma coisa que aquele pessoal não experimentou e nunca vai experimentar. Naturalmente falando, como homem, eles não tiveram o Espírito Santo morando dentro deles, só aqueles da igreja de Atos para frente lá. O Espírito da promessa também é chamado assim, uma das formas, um dos títulos que dão ao Espírito na Bíblia. O Espírito da promessa está em Efésios 1,13: em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O título Espírito da promessa revela que ele foi profetizado e foi posteriormente ou anteriormente prometido e reforçado em Joel capítulo 2, 28, que diz que Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O ato de derramar sugere abundância, tanto em relação à diversidade quanto em relação à quantidade. Espírito da promessa, desde lá de Joel já tinha dito: olha, vai chegar um tempo que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Joel já havia profetizado isso há muitos anos atrás. O Espírito já tinha como um Espírito da promessa. E esse derramar aqui, irmãos, porque a gente pensa assim: eu vou na igreja e o poder do Espírito Santo tem só uma gotinha de azeite para mim, só um pouquinho. Não, ele fala sobre um derramar. E esse derramar fala de um derramar sobre muitas coisas e também uma porção de forma generosa. A palavra derramar vem nesse sentido aí, de forma muito ampla, dizendo que Deus é generoso, Deus é farto, Ele quer nos encher até transbordar. Amém ou não? Amém. Eu costumo dizer que a medida de Deus ela é tipo a medida do pipoqueiro. Eu já falei sobre isso aqui na igreja quando estava falando sobre oferta. Quando você chega no carrinho de pipoca, você vai comprar pipoca de um pipoqueiro, gente boa, ele pega e pergunta lá: qual que você quer? Você quer doce, quer salgado? Ele pega um saquinho de pipoca, ele pega uma pazinha, bota aqui na coisa, pega mais outra, bota mais uma pazinha, bota aí que daqui a pouco já encheu, aí ele pega mais uma pazinha de pipoca e começa o trem a derramar, aí ele pega a pazinha e ainda dá mais uma socadinha assim, ó, pipoca, dá mais outra pasada. Então essa é a medida de Deus, sacudida, transbordante, abundante. Ele quer derramar sobre nós. E quando ele vem falar sobre o Espírito Santo na nossa vida, é desse jeito. Deus é estourado, como a gente diz, Deus gosta de dar de bastante. Quando a gente vai pedir para Deus, não pede pouco não, pede bastante, porque Ele gosta de dar de bastante mesmo. Amém ou não? Amém. O próximo ali, o Espírito da graça. Gente. Aí embaixo. O próximo. Pulou um ali, foi? Espírito de vida, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Romanos 8, capítulo 8, verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida é um título que revela a obra salvífica de Deus mediante a sua concessão de vida espiritual e plena aos salvos, constituindo-se em um nítido contraste com a morte provocada pela desobediência do homem em Gênesis. Então, o Espírito de vida é aquele que sopra dentro de nós. Nós vamos falar daqui a pouco mais explicando sobre essas diferenças dos batismos, etc. Mas eu sempre digo o seguinte: quando a gente termina o culto, termina a pregação, e a gente pergunta: alguém aqui quer aceitar Jesus? Gostaria de confessar a Jesus como seu Senhor? Levanta sua mão. E às vezes algumas pessoas levantam, quem nunca fez essa oração. Eu gostaria de convidar a vir aqui na frente, e a pessoa vem e faz a oração que está lá descrita como se fosse uma espécie de modelo em Romanos capítulo 10, 9 e 10. Se creres, com teu coração e com a boca se confessares a Jesus, será salvo. Quando a pessoa faz essa oração, irmãos, é uma coisa que, mais uma vez, não tem como entender. Automaticamente o Espírito Santo vem, estou para acordar e voltar todo mundo. O Espírito Santo vem e sela a pessoa. Ele, ao fato de
se ela realmente crê, se ela foi impactada com aquela palavra, se ela foi convencida pelo Espírito que está aqui na igreja atuando, aí ela pega e vem aqui na frente. Só esse ato dela usar o seu livre-arbítrio, sair lá da cadeira e vir aqui já é de propósito, porque ela está dando um sinal para todo mundo, para a igreja, para os anjos, para os demônios, para Satanás, para o capeta, para o capiroto, para o pé de gancho, para o rabuto, para o rabo de seta, dizendo: ei, eu quero Jesus. Então, quando ela faz isso, automaticamente o Espírito Santo vem e sela. Mas tem outras coisas que vão acontecer depois. Mas esse espírito de vida entrou, o Espírito sopra de novo. Por causa da queda do homem, o homem foi separado. Quando acontece esse fato dela confessar a Jesus com a tua boca e crer no seu coração para a justiça, o Espírito Santo vem e sela. E isso é um milagre. Mas ela era uma prostituta semana passada, não interessa, o Espírito Santo entrou, porque ela creu e confessou. E se ela sair aqui na rua, ali na frente, e for atropelada, Deus livre de morrer, vai para o céu. O ladrão estava na cruz, converteu, confessou ali, já foi. Na hora. Então, aí são as linhas teológicas. O pessoal da reforma, da parte reformada, acredita que se perde a salvação, e há uma linha, a parte pentecostal, se eu não estou enganado, que acredita que não se perde. Então, existem as duas linhas teológicas. Porque tem lá, aí quem acredita que perde, ele vai dizer assim, ó, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tem outro texto que inclusive vai usar outra expressão em outro lugar, que diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Aí eles vão dizer assim para você, igual uma vela lá do aniversário do bolo. Você faz o que com a vela? Soprou, apagou, a vela geralmente morreu, acabou. Então, o pessoal que crê que se perde a salvação, eles vão vir com essa linha teológica, e eles até te falam o seguinte: se eu não perco a salvação, então eu vou vir, vou fazer isso aqui, fiquei aqui emocionado por causa de uma pregação muito boa, e vou voltar para o bagaceiro. Semana que vem estou na cachaça, estou na festa, estou nem aí, não vou fazer nada que a Bíblia manda, já que eu não posso perder a salvação. Então você vê que as linhas teológicas, elas vão muitas vezes vir algumas coisas que são confusas, né? Então tem ali os dois lados, é uma pergunta meio sem resposta. O pastor Bruno, a igreja Batista Getsemane, acredita que a salvação não perde. Ele já falou isso de público, ele acredita que não perde. Mas aí ele vai falar sobre a questão das obras de justiça que nós precisamos fazer, amém ou não? Amém. E aí quem estiver praticando essas obras de justiça, vai na primeira subida, que é o rapto. Ele vai falar nisso sobre escatologia, o rapto. O rapto vai vir para aqueles crente mesmo crente. Porque vai ter crente, que no rapto vai ficar. Vai lá para o arrebatamento e, rapaz, essa história é bem complexa, aí vou melhor deixar para o chefe falar sobre isso, tá? Sobre essa questão de escatologia, é o estudo das coisas futuras, o Apocalipse, ali o negócio é um pouco mais, né, os cavalos, tem cavalo amarelo, tem cavalo vermelho, tem uns trem muito doido lá na Bíblia, muito mais doido do que o filme de Hollywood. Então, mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos: nós somos chamados para praticar obras de justiça. Eu creio que nós, uma vez que conhecemos a Cristo, não vamos mais voltar ao pecado. Alguém disse assim na Bíblia, Paulo falando: então se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos pecar mais. Se antes eu tomava 10 Heineken, agora eu vou tomar 20, porque é onde abundou o pecado e superabundou a graça, aí eu vou receber mais perdão. Aí Paulo diz assim: de modo nenhum, porque uma vez que você conheceu a verdade, você não quer mais rolar no reclamação do pecado, você não quer mais se envolver naquilo que é o erro do pecado, você já teve revelação, amém ou não? Amém. Quem a Bíblia não vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu não conhecia Jesus, não sabia que não podia viver amaziado, mas o cara que já sabe, já passou para crente, como dizem por aí, sabe que é errado e fica ainda assim, vivendo dessa forma, achando que está tudo bem, tipo o pastor que a pastora Paula falou, a peia para ele é dobrada, né? Deus ele tem essas medidas de a pessoa já teve a revelação, por que ela continua praticando? Paulo também diz que para a liberdade que se libertou, né? Então para a gente não usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Para não virar libertinagem, né, irmão?
Porque tem gente que confunde liberdade com libertinagem. Não, porque eu sou livre. Porque Cristo me fez livre e eu posso agora fazer o que eu quiser. Não, irmão, não é o que você quiser. O que a palavra diz que é certo, você pode fazer. Mas o que ela diz que é errado, que é pecado, vai continuar sendo pecado. Goste você ou não. Sim. Como habitação foi a partir de agora desse novo tempo. No caso de Sansão foi um caso muito específico, entendeu? No caso do Espírito Santo fazendo morada, foi quando Jesus foi e enviou ele para fazer morada dentro de nós. Não tinha. Tanto é que esse fato de relação com Deus era uma coisa, por exemplo, exclusiva para o sacerdote. Você vai perceber que quem podia entrar lá no Santo do Santo era só o sumo sacerdote, uma vez por ano e tal, e ainda entrava com uma cordinha amarrada no pé, porque se estivesse em pecado, ele morria lá dentro, consumido, e o pessoal puxava ele. E eu não estou falando de algo tão distante, um tempo desse para trás ali, de crentes, né? E hoje a gente tem a oportunidade de entrar no Santo do Santo, às vezes o irmão na hora do louvor fica onde, irmão? No celular, né? Hoje o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Mas naquela época não era para todo mundo assim de boa, todo mundo podia entrar, todo mundo tinha acesso, era uma coisa mais reservada. Alguém mais quer falar? O irmão levantou a mão? Cadê o glória? Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas perguntas, gente. Eu não sei se eu respondi completamente do jeito que você gostaria, mas como eu disse, tem pergunta que realmente a gente não tem toda a clarificação dela. Vamos lá continuar falando sobre os nomes do Espírito, Espírito de graça. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei meu Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um primogênito. O título Espírito de graça, aqui o profeta Zacarias estava fazendo uma sombra, uma menção sobre aquilo que viria a acontecer, inclusive mencionando muito provavelmente a pessoa de Jesus. O Espírito de graça é uma evidência explícita de que a vida plena dada por Deus ao homem é fruto de seu favor e não implica merecimento humano nenhum. Irmãos, o Espírito que nós recebemos é pela graça. Mas quando já se viu essa pessoa vir aqui na frente, aceitar Jesus e receber o Espírito Santo? É pela graça. Ninguém merecia, nem eu, nem você, nem ela. Nós, se for olhar por merecimento, ninguém receberia. Por isso que ele também, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, um dos seus títulos, um dos seus nomes é Espírito de graça. Nós entramos aqui no meu preferido, vamos dizer assim, que é o Consolador, que eu falava que desta linha vem o nome da disciplina, inclusive pode ser conhecido como essa paracletologia, ou seja, o Paracletos, o Espírito Consolador. João capítulo 15, verso 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, olha a trindade de novo. Jesus disse que vai enviar da parte do Pai o Espírito Santo Consolador. Os três de novo estão aqui. Então, da parte do Pai os hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. O Espírito Santo é intitulado também como Consolador, e esse título é muito importante porque ele traz essas implicações teológicas para o cristianismo de forma muito intensa. É notável que esse título só aparece ali no Novo Testamento, pelo menos por 4 vezes nos Evangelhos. Em João tem ali, aparecendo naqueles 4 lugares, ele vai mencionar sobre isso. E esse título no Consolador, no original, como eu já falei, significa Paracletos, é algo próximo de advogado e se remete a uma condição intercessora, uma condição de amigo, uma condição de conselheiro permanente. Às vezes a pessoa diz assim: não tem ninguém para conversar. Crente, não tem ninguém para conversar. Irmão, conversa com o Espírito Santo, ele está aí com você. A gente canta a música da irmã pentecostal: o meu advogado é o meu Senhor. E ele é mesmo. Ele é o seu advogado. Aleluia.
é aquele que intercede por você. Essa semana eu passei lá na frente do 5º DP na delegacia, achei graça. Uma advogada pegou um contêiner daquele grande, botou na porta da delegacia e disse: essa aí quer ser mesmo aquela advogada de porta de cadeia, literalmente. Ela montou o escritório dela bacana, com a Starlink lá, tudo arrumadinho. Se o cara for preso, que ele escreveu na porta, advogada 24 horas. Se o cara for preso 2 da manhã, ela disse que está lá para soltar o camarada. Rapaz, o Espírito Santo é mais do que isso. Ele é seu advogado em todo o tempo, em toda a causa. Ele está lá para te ajudar naquilo que você precisar de um conselho. O Espírito Santo está com você. Amém? Glória a Deus. São esses os títulos. Agora nós vamos falar rapidamente sobre os símbolos do Espírito Santo. Isso aqui é bem simples, mas eu gostaria de dar uma pincelada com vocês. Vimos que o Espírito Santo de Deus se revela, inclusive, mediante a títulos, e vimos que esses títulos são extremamente importantes para a teologia, porque mostram a sua personalidade, os seus atributos, além de mostrar um pouco da relação que ele mantém com o Pai e com o Filho. Tudo aquilo que a gente acabou de falar mostra isso, que ele tem atributos, que ele tem relação com o Pai e com o Filho, mostra a sua personalidade, mostra que ele está participante em toda a obra da Bíblia, da criação até nos dias de hoje, vai estar até o rapto, o arrebatamento, até depois do fim, o Espírito Santo vai estar lá. E nós, nesse momento, vamos ver de forma sucinta a simbologia bíblica. Símbolos são esses objetos físicos que se dá para uma significação abstrata, uma figura, uma imagem que representa algo ou alguém. Dessa forma, o Espírito Santo é simbolizado nas Escrituras por vários elementos. Nós vamos falar de algum deles: fogo, vento, ar, água, óleo, o azeite. Eu quero começar falando do fogo. As irmãs da Assembleia se segurem aí na cadeira. Fogo. Aleluia, irmã. O Espírito Santo é fogo. Atos capítulo 2, verso 3 diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O fogo é constantemente retratado na Bíblia como um símbolo da presença de Deus, e a maioria das referências que mostram nesse sentido faz enfatizando a absoluta santidade divina. Por inferência, é também possível aferir que o fogo simboliza paralelamente a santidade de Deus e sua formidável propriedade purificadora. Quando nós falamos de fogo, fogo purifica, fogo limpa, e isso está também relacionado a um dos atributos das personalidades de Deus, que é purificar. Quando Isaías estava lá impuro, ele disse: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei. Rapidamente, ao reconhecer e ver a glória do Senhor enchendo todo aquele lugar, a Bíblia diz que um anjo foi lá e pegou uma tenaz, uma brasa, tirada do altar, e foi lá e vou queimar esse peste aqui, vou matar o pecado dele. Ele disse: meus olhos viram o Rei. Agora ele foi purificado, e ele parou de ficar falando: ai de você, ai de você, ai de você, Israel, vocês vão pagar, vocês não prestam. Do capítulo 1 ao 6 de Isaías, você vê ele falando mal dos outros: ai de você, ai de ti, ai de ti. Quando ele tem esse encontro e a brasa toca e purifica, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro, mas os meus olhos viram o Rei. É muito interessante, o fogo tem esse caráter, essa característica até hoje, né, irmão? O pessoal bota fogo, quer limpar o quintal, faz o quê? Mete fogo. Quer derreter um trem lá, mete fogo. Polícia, quando prende droga lá, né, o que eles fazem? Arruma um fogo e taca fogo em tudo. Fogo limpo, menino. Fogo purifica, fogo acaba com tudo que precisar. Um outro símbolo, né, uma outra forma de simbologia do Espírito Santo é o vento. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 9, diz assim: ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E ele diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. Espírito sendo figurado como vento. Um de nossos parâmetros para conceber uma associação simbólica entre o vento e o Espírito de Deus deve ser a quantidade de versículos que explicitamente ligam Deus ao vento. Nas Escrituras, muitas são as ocasiões em que tempestades são retratadas como manifestações teofânicas. Tem ali, né, as passagens. Tem muitos lugares na Bíblia que você vê a manifestação de Deus
através de vento, de ocasiões desse tipo, e além de outras formas mais explícitas, nós temos ali talvez uma das grandes referências, seja o que está lá em segundo livro de Reis. Irmãos, eu quero só abrir um parênteses para dizer o seguinte: o Bertoldo estava falando sobre isso, ele vai falar, mas às vezes a gente fala muito errado. Nós, quando é discipulador, né, e a gente fala, vamos abrir lá em 2 Reis. Irmãos, Reis é um livro. Se é um livro, termina com o, é masculino. Então vamos abrir em primeiro livro dos Reis, não é primeira Reis, ok? A gente às vezes fala carta. Eu preciso perguntar, o que isso aqui é? Uma carta? É um livro? É o quê? Aí eu vou dizer se é primeiro ou primeiro, se eu vou voltar com masculino ou no feminino. Mas se é que o professor Bertoldo, eu só quis fazer um parênteses, fecha parênteses, está lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e o 11, vai falar ali sobre a questão de Elias e Eliseu, né? Diz assim a palavra: chegou o tempo de o Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. O redemoinho é feito de quê, irmão? De vento. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo. Eita, irmão, o fogo apareceu de novo. Aqui foi fogo com vento, aleluia. Um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Glória a Deus. São figuras do Espírito Santo. Uma outra importante também é a água. João 4, a música da mulher lá, né? João 4 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A associação simbólica da água para com o Espírito é explicada pela capacidade da água em satisfazer quem tem sede. Irmão, eu sempre falo uma coisa, eu falei isso domingo lá na nossa igreja do Nova Canaã. O ser humano tem um buraco aqui dentro, aqui, ó, bem aqui nessa parte do peito, de um tamanho que só cabe uma coisa: Jesus. Então o Espírito é essa água que vai matar uma sede eminente que existe em todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma sede. Às vezes elas estão procurando uns hobbies. Eu vou voar de asa delta, eu vou voar de paraquedas, eu vou comprar uma moto e vou andar na lama. Cara, uma hora dessa deve estar tudo lameado na lama, porque está vazio. Irmão, nada contra você ter um hobby. Eu gosto de jogar futebol, está tudo certo, que vai jogar, seja feliz. Mas não acho que você ficar aí procurando tantas coisas. Esse buraco aqui, ó, só preenche com uma coisa chamada Jesus. Não tem mais nada que preenche. O cara pode, agora eu montei uma empresa, agora eu estou me divertindo. Irmão, tu pode fazer o que tu quiser na vida, a pessoa vai ser infeliz. Ela vai ter sempre esse vazio, vai ter sempre essa sede que só pode ser preenchida pela água da verdade, a água que vai jorrar a vida eterna. Jesus disse para a mulher: você vai beber de uma água que você não vai ter mais sede. Essa aí que você está bebendo, que você quer pegar do poço, você vai beber agora, daqui 2 horas e meia, você vai ter sede de novo. Mas se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir para mim uma água que eu tenho para te dar, que ia jorrar para a sua vida como uma fonte de vida eterna. É muito interessante isso. Amém. Além disso, irmãos, a água também tem esse simbolismo de uma purificação. Tem esse simbolismo de nós entendermos que é um lavar. Tem até um texto na Bíblia que tem essa menção, que dá para parafrasear, ou seja, para você dar uma conotação de que a Bíblia, a palavra, ela vem como um lavar regenerador. Aqui nós temos uma libertação feita pela palavra. Outros professores talvez vão falar sobre isso. Aqui nos diz: o cara é cachaceiro, então quem está atuando é o Zé Pilintra, o Zé Pilantra, é um demônio. Aí a gente vem aqui e olha na cabeça dele: sai dele em nome de Jesus. Missionário Paulo César vem daí. Só que se esse cara pega e semana que vem volta para a cachaça de novo, ele então se convence do pecado, se ele não muda de vida, se ele continua viciado lá na mesma bagaceira, e não pode expulsar o demônio dele de 50 vezes, ele vai voltar. Por isso a palavra, ela precisa lavar o ser humano e tirar a sujeira. É assim que a palavra faz, ela passa e lava a sujeira e leva embora. Essa é a verdadeira libertação pela palavra, e às vezes essa libertação demora anos. Por isso nós temos um processo bem mais demorado, porque não é só bota a mão na cabeça e expulsa. Se a gente mandar na autoridade do nome de Jesus, vai sair o demônio, sai qualquer um deles. Só que
Se a pessoa não mudar, se ela não tiver revelação da palavra, se ela não se deixar lavar pelo Espírito, pela água, ela não muda de vida. E aí o demônio vai e diz assim: a casa está limpinha. A Bíblia diz que ele pega 7 piores e volta. Aí vai ter que expulsar de 7 em 7. Você sai de 7 em 7 e o último ainda apaga a luz e fecha a porta. E aí a coisa vai ficando pior, né? Por isso a palavra precisa ser liberada, a água do Espírito Santo lavar e purificar a vida das pessoas. A propriedade da água pela qual ela regenera e satisfaz é muito bem representada por João no seu Evangelho, de forma que o texto destaca ali de João 4,14 é uma excelente referência desse desempenho ministerial do Espírito Santo. Nele, João, segundo o comentário da Bíblia de Genebra, expressa simultaneamente a origem divina dessa bênção, a água que eu lhe der, e enfatiza a sua abundância, uma fonte a jorrar, bem como a sua duração infinita vai jorrar para a vida eterna. Um símbolo também que representa o Espírito Santo é o óleo. O óleo, irmão. Eu falo assim: irmão, você tem que ser crente igual pastel de rodoviário. Como é que é, irmão, isso? Muito óleo e pouca carne. Você tem que ser crente pastel de rodoviário. Muito óleo e pouca carne. Óleo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual nos andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. O óleo ou o azeite é constantemente utilizado nas Escrituras em simbologia ao Espírito de Deus, e tal associação é frequente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você sabe que essa questão até do óleo ungido, o sacerdote tinha uma maneira de preparar o óleo lá, tinha mirra, tinha incenso, tinha várias outras especiarias que eles usavam, que perfumavam e tal. O óleo sacerdotal para ungir tinha um óleo específico. Então isso é bem bíblico, né? Vem do processo lá da... Ontem ou anteontem eu falava com o pastor e disse: rapaz, eu nunca vi tantos caras servirem tanta azeitona que nem serviam na Israel para você comer. Petiscas, entradas, os caras metem azeitona, porque tem as oliveiras, produz lá as azeitonas, e os caroços disso, da azeitona, eles esmagam e fazem um azeite, o óleo. Então isso é muito patente para eles lá. Essa questão do óleo, dessa questão da onde é extraído o azeite, porque o que eles faziam? Eles pegavam esse óleo, esse azeite extra virgem que tem para vender no mercado aí por míseros R$180, né? E esse azeite eles misturavam com essas essências, com essas especiarias, e faziam o óleo ungido. Você chega às vezes numa livraria cristã, às vezes aqui acho que até tem para vender, ou em outros aí, ou pela internet, você vê lá o óleo ungido. O óleo ungido original deveria ser formado por esse azeite extra virgem e a mistura dessas especiarias, que tem, como eu falo, incenso, mirra, cálamo, tem lá os nomes, inclusive na Bíblia, do óleo sacerdotal lá que fazia. Mas isso é só uma questão de curiosidade mesmo. Não tem, então se não ungir com o óleo que veio de Israel, Deus não faz a obra. Não, irmão, não tem nada disso, pelo amor de Deus, tá? É só uma questão mesmo por curiosidade, um comentário que eu estava fazendo. Glória a Deus. Meu Deus do céu, 19:30. Obras especiais do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo. No Novo Testamento traz muitas evidências para o estabelecimento de uma habitação permanente do Espírito nos crentes pós-Pentecostes. Ali está mencionado em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. De certa forma, pode-se dizer que o centro do ministério do Espírito no Novo Testamento é a sua habitação permanente nos salvos. Para expressar a ideia de habitação, o Novo Testamento traz esse termo inúmeras vezes. O que eu acabei de falar ali, o ministério do Espírito Santo, a habitação permanente no salvo. Quem é salvo aqui? Levanta a mão, irmão. Aleluia. Então o Espírito Santo habita em você. Primeira carta aos Coríntios, então é 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive na igreja, lá na Avenida Felipe Sturme, no Messejana, é isso? Que o Espírito Santo vive em vocês, amém? Amém. Romanos 8:9 diz assim: vocês, porém,
não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Além de trazer a mesma ideia em diversos discursos semelhantes, para a teologia reformada, a habitação do Espírito está diretamente ligada a essa garantia de salvação individual dos cristãos. Com a pergunta que a irmã fez ali, se não tiver Espírito Santo, irmão, não entra não. Porque é a garantia. Como é que é? Se eu não tenho Espírito Santo, eu não tenho parte com Deus, não tem como eu entrar no negócio, tá? Então a garantia da salvação individual do cristão. Por isso, ao vir habitar no ser humano, o Espírito Santo também sela, imprimindo no crente uma marca que garante como propriedade particular de Deus e o distingue das pessoas que não herdarão o reino dos céus. O Espírito Santo é como um selo. Inclusive eu não falei, mas uma das maneiras também que ele é conhecido é como um selo. Ele vem para selar. Antigamente se escrevia a carta e botava um selo, aquele adesivo, ele selava. Ninguém podia abrir, só aquele destinatário. Segunda carta aos Coríntios 1:22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. O que Deus guarda para nós, irmãos? Será que é dinheiro, casa, aqui na cidade? Né? Isso aí são as demais coisas que ele vai dar de presente, mas o que ele guarda para nós é o céu. Amém? Está dizendo assim, a garantia, colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia. Lembra que eu falei que Paulo disse que é o penhor, é aquele que garante a parada? Ele disse, não, eles vão para o céu, não é por causa deles não, porque o Espírito Santo mora dentro deles. O Espírito Santo está dando uma obra na vida deles e eles vão daqui rumo para o céu. É daqui para o céu, irmão. É daqui para lá que nós vamos. É assim que funciona. Atos capítulo 4, verso 30 diz assim: não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que ele chegará um dia em que Deus os libertará. É como eu falei, essa linha teológica que pensa que a salvação é perdível, se eu perder, se eu apagar o Espírito Santo, ela é muito forte. Então nós precisamos, aí é uma coisa de interpretação, uma coisa de cada ministério, cada denominação, e aí por diante. Muito bem, batismo com o Espírito Santo. Na perspectiva pentecostal, ou seja, na linha de pensamento teológica pentecostal, eles estabelecem uma ligação essencial entre o batismo do Espírito Santo e a experiência de pronunciar línguas estranhas como uma consequência desse batismo. Então, os reformados dizem assim: não tem nada a ver, eu posso vir aqui, aceitei Jesus, fui selado, tenho o Espírito Santo. Os reformados dizem, beleza, eu posso falar em línguas ou não. É um dom, Deus vai dar para quem Ele quer, está tudo certo. Já os pentecostais, eles dizem, não, quem recebe o Espírito Santo e depois é batizado no Espírito Santo, ele necessariamente precisa falar em línguas, porque isso é uma evidência. É uma evidência do batismo. Por isso eu disse, são linhas teológicas de pensamento diferentes. Nós, nessa parte, somos pentecostais aqui na igreja, ok? Na perspectiva pentecostal, ali, ó, você viu um parágrafo, na perspectiva pentecostal acerca dessa operação do Espírito Santo, as evidências bíblicas apontam para a existência de dois batismos distintos envolvendo o Espírito Santo, e não apenas um batismo. Amém? Amém. Um deles é o batismo com o Espírito Santo, que é aquele que vinha aqui na frente, e o outro é o batismo pelo Espírito Santo, ou do. O primeiro é batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, esse primeiro. O segundo é o batismo pelo Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, e tem uma diferença, eu vou já explicar para vocês. Iniciando a análise pelo batismo do Espírito Santo, essa é uma operação cujo agente é o Espírito Santo e o corpo de Cristo, a igreja. É o meio no qual as pessoas são batizadas. Esse batismo é visto em textos como? Vamos lá. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. 1 Coríntios
Primeira carta aos Coríntios 12, 13 diz assim: assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então esse primeiro batismo ali, ele fala desse batismo para inserir a pessoa no corpo de Cristo. É o batismo daquele que inclui ela como membro, como parte do corpo de Cristo. Em contraste, o batismo no Espírito Santo seria meio que as pessoas são batizadas no Espírito Santo, e aí nós vamos ver em trechos um pouco mais intensos, como o texto de Mateus 3,11, Marcos, Lucas 3,16, mas eu quero destacar Mateus 3,11, que diz o seguinte: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. O pastor Bruno, inclusive, falou um tempo desse aqui na igreja sobre esses batismos. O batismo, esse primeiro, eu aceitei Jesus, é o batismo para eu ser inserido no corpo. O Espírito Santo vem e me sela, isso me dá a garantia da salvação, é Deus morando dentro de mim, aleluia, está tudo certo. O segundo, esse batismo ali, batizará com o Espírito Santo, esse momento ali, ele serve para nos equipar, um novo revestimento, para nos dar ferramentas para cumprir o propósito de Deus. Não é para eu virar um super-homem, super-herói, agora eu vou ter superpoderes, não é nada disso. Mas é um revestimento, uma capacitação do alto, para eu fazer a obra de Deus com poder. Porque quando os apóstolos faziam as coisas, irmãos, eles faziam as coisas com poder. Eles operavam milagres, a sombra dos caras curava, a pregação dos caras convertiam 3, 4, 5 mil, e nós precisamos operar nessa mesma linha de com poder. E o pastor Bruno, numa pregação, muito bem explicou que o batismo também ali, fala que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com essa parte do fogo que ele fala ali, é sobre essa questão de transformação de caráter. É você tratar o caráter do discípulo. Ele diz que tem muitas pessoas que foram batizadas nas águas, passaram pelo batismo no Espírito Santo, mas ainda não foram batizadas no fogo, ou seja, não foram transformadas. Pessoas que passam pelas águas, dão glória a Deus, oram em línguas, fazem tudo na igreja, mas lá fora dão testemunho zero. Lá fora são crentes ruins, então eles não passaram por esse batismo do fogo, porque o fogo, como nós falávamos agora há pouco, ele vem para purificar. Então tem que passar por esses processos dos batismos, de receber, de ser aceito na família, de ser aceito no corpo de Cristo, de eu ter o meu espírito ativado de novo, porque estava morto por causa do pecado. Eu sou natureza de Adão, irmão. Se o homem não resolver aceitar a Jesus, se ele não confessar com a boca, se não crer no coração, o espírito dele está morto. Não tem como ir para o céu, só se for para o céu da boca da onça. Então precisa ter esse primeiro batismo, depois esse outro batismo, e também o batismo com fogo, que é uma mudança de vida, a transformação do caráter do cristão. Precisamos do fogo, porque o fogo vai purificar e transformar a nossa vida no nome de Jesus. Segundo o estudo doutrinário, o batismo do Espírito Santo, a Bíblia de estudo pentecostal, o batismo no Espírito Santo, essa parte do fogo eu já falei. Segundo o estudo doutrinário, o batismo no Espírito Santo, da Bíblia de estudo pentecostal, o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da de regeneração. O batismo da regeneração é um, e o outro batismo, também efetuado por Deus, é outra coisa. Assim, o batismo pelo Espírito Santo deve ser, batismo pelo Espírito Santo deve ser distinguido do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Esses com, no aí, confunde um pouco, mas os irmãos conseguirem entender a diferença, amém ou não? Amém. Glória a Deus. A consequência do primeiro é o posicionamento do cristão no corpo de Cristo, e é experimentado por todos os cristãos. Esse batismo que ocorre no ato da regeneração ou do novo nascimento. Por outro lado, a consequência do segundo batismo, o batismo no Espírito, é a outorga, ou seja, a liberação ao crente de poder celestial para a realização de grandes obras, para o eficaz testemunho da pregação. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo não é dado só porque o cara quer superpoderes. Não. O Espírito é entregue ao crente
esse poder celestial é liberado para a realização de grandes obras e para o eficaz testemunho da pregação. Atos 1:8 diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre nós, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e em todos os lugares mais distantes da terra. Alguns resultados do batismo no Espírito Santo, segundo o estudo doutrinário ou batismo no Espírito Santo da Bíblia de estudo pentecostal, são mensagens proféticas e louvores. Quem está cheio do Espírito Santo louva. A Bíblia diz sobre um cântico novo fluir dentro de nós. 2. Maior sensibilidade contra o pecado, maior busca de retidão, uma percepção mais aprofundada do juízo divino contra a impiedade. Irmão, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, quando ele bate ali no pecado, já sente no painel alguma luz de alerta piscando: olha, isso é errado, não vai não entra não vai não, está errado. Número 3, uma vida que glorifica a Cristo. Tá, os textos de referência não dá para ler. 4, nós vamos ter visões da parte do Espírito Santo. 5, manifestações de vários dons do Espírito. 6, maior desejo de orar e interceder. Geralmente, quando a gente vai falar com o crente que ele está aflito, não está orando, não está intercedendo, o Espírito Santo está quase. Dons do Espírito Santo. Primeiramente, quando falamos em dons, diferentes sentidos dessa palavra podem estar em pauta, mas, em resumo, a pastora Kézia separa isso entre habilidades extraordinárias que todo ser humano possui. Por exemplo, um músico, um cara altamente capacitado para tocar violão. Tem gente que tem ouvido absoluto. O cara, você bota uma música para tocar aqui, o cara daqui a pouco está ali no violão, tocando tudo. A gente chama de ouvido absoluto. Isso são habilidades extraordinárias que geralmente todo ser humano possui pelo menos um. Tem gente que você não tem nada, não sei fazer nada, não presta para nada, misericórdia, irmão, está arrependido, você presta assim, isso é uma bênção. Mas, em contrapartida, no outro lado da história aí, de quem tem essas habilidades extraordinárias, nós temos o que nós chamamos de dons, os dons espirituais. Essa palavra está ligada a uma graça de Deus. Todo dom espiritual, como o nome já sugere, eles vêm dado por Deus, e o dom é um presente de Deus como tal, não está ligado a mérito algum de quem o recebeu. Os dons capacitam o homem para servir a sua comunidade espiritual, local, regional e também o reino de Deus de forma geral. O Novo Testamento traz algumas listas de dons espirituais. Romanos 12, 6-8 diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Sabia que é um ministério, irmãos? Ministério da prosperidade. Quer receber esse dom? Vou orar por você. E, você tem bastante, você repartir com os outros. Tá bom. Viu? Dom para que você faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use sua autoridade. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Aí vai falar mais lá em Coríntios também, tem mais uma lista enorme de dons, nós não vamos ter tempo para falar sobre isso. 1 Pedro também tem uma lista de dons lá: sejam bons administradores de diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força que Deus dá, faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória para lá. Classificação dos dons. A teologia pentecostal preconiza uma classificação dos dons espirituais na tentativa de classificar ou categorizar eles. Nós temos ali dons de ministérios, dons para isso, dons de manifestação de poder e tal. Tem muita. Nós poderíamos falar sobre várias outras coisas, e aí nós vamos ter as considerações finais aqui sobre os dons. São que nenhum cristão possui todos os dons, pois se alguém tivesse todos os dons, não necessitaria de outros cristãos. Tem que dizer assim: mas Deus, irmãos, Deus não deu todos para ninguém, porque senão ele não precisava dos outros. Se tu orasse, tivesse dom de cura, dom disso, dom daquilo, dom de ensinar, não precisava de mais nenhum crente do seu lado. Tu seria autossuficiente, ele está querendo ser Deus. Então Deus realmente deu de forma, por causa da sua própria vontade, um pouquinho para cada um.
Então não se preocupe se você não tem todos ou se você tem um diferente dos outros. De propósito, Deus fez assim, para que a igreja tivesse a sua multiforme maneira de agir e de existir. Dons de manifestação do Espírito, dons de ministérios práticos e os dons nas áreas de ministério. Não tem como eu falar sobre isso, está no nosso tempo. Mas, basicamente, os principais são esses: dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, dom da fé, dom de cura, dom de discernimento de espíritos, dom de operar maravilhas, dom da profecia, dom da variedade de línguas e o dom das interpretações de línguas. Eu coloquei ele para falar um pouquinho sobre cada um, nosso tempo não vai permitir. Tem os textos de referência, depois vocês estudam em casa. Dom de discernir de espírito, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de variedade de línguas. Muito bem. Partindo para a nossa última parte, fruto do Espírito. A habitação do Espírito Santo em alguém, sem dúvida, é acompanhada de evidências. Ou seja, não tem como eu dizer que o Espírito Santo mora dentro de mim, como nós falamos que o Espírito Santo mora. Tem uns que já não está mais quase existindo aqui, pastor. Falta 15 minutos, vamos lá. Seja forte e corajoso, já esteja mais longe. A habitação do Espírito Santo em alguém, sem dúvida, é acompanhada de evidências que comprovam a cooperação divina. As Escrituras deixam claro que o ser humano irá manifestar exteriormente o que quer, o que esteja o impulsionando. Está lá em Gálatas: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, asseveridade. Não nem falar de coisa ruim uma hora dessa, né? Que eu já preveni que não entrarão o reino de Deus, tal, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Primeiramente, a fim de obtermos uma compreensão adequada da mensagem deste trecho, será necessário identificarmos o termo carne. A palavra carne se refere à natureza humana decaída e pecaminosa. O trecho da Bíblia ali, ou a perícope, em análise, pode ser subdividido em dois percursos temáticos. Primeiro, englobando a menção das obras da carne, as obras da nossa natureza pecaminosa. O segundo, os frutos do Espírito. Sabe, irmãos, a tendência natural do ser humano é pecar. Eu vou dar uma disciplina também falando sobre a questão do pecado, estudar sobre o pecado, né? O pecado já está dentro de nós. Tem uma criança de 2 anos, me dá celular. Onde é que aprendeu isso? A criança já puxa na tua mão, já tem cheio de vontade, porque a natureza adâmica já está dentro do ser humano desde que nasce, desde a barriga, e já cresce e já está lá dentro. Então as obras da carne, naturalmente a gente vai conseguir fazer. Para fazer aquelas coisas erradas que está lá das obras da carne, ninguém precisa fazer força nenhuma, elas naturalmente já vão se manifestar. Se você não tiver uma outra força te impulsionando, te empurrando, que é o fruto do Espírito, você não vai conseguir operar naquilo que Deus quer, que é manifestar esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito, em contrapartida dessa natureza adâmica, ou seja, aquilo que é as obras da carne, vem com facilidade, já flui de nós normalmente. O fruto do Espírito não, ele precisa ser implantado em nós através de uma ação do Espírito Santo na vida do cristão, que é aquele processo gradativo, né? O fruto do Espírito, reparem ali no singular, é um fruto ou fruto do Espírito que manifesta várias facetas: o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, blá. Ou seja, o fruto do Espírito não consiste em manifestações isoladas, por exemplo, de bondade ou paciência, mas sim de um pacote conjunto de um resultado proveniente a esse fruto do Espírito. Alguém que está cheio do Espírito Santo, desfrutando de sua plenitude, certamente não será só bondoso, ou só paciente, ou só temperante, mas será bondoso e paciente e temperante. Consegue entender que não é, não, eu vou ter só o fruto do amor. Não é assim. É um fruto completo, é um pacote que diz respeito a quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo morando dentro, precisa agir daquela forma. É um fruto. Qual é o fruto da macieira? É a maçã. Então eu vou lá e pego a maçã. Não tem como pegar só a semente que está dentro da maçã. Tem que ser o fruto completo. O fruto do Espírito é um pacote completo. Não é uma qualidade em detrimento de outro. Não posso vou manifestar só um desses frutos aqui, só uma dessas facetas do fruto do Espírito. Não, nós precisamos caminhar para a totalidade disso. Mas é importante dizer, irmãos, que é uma obra gradativa, né? Nós estamos sendo
moldados, nós estamos sendo aperfeiçoados, e é algo que nós estamos falando que se desenvolve, não é algo instantâneo. Sei, igual chega no mercado, pega aqui o fruto, leva o fruto para você. Não é assim, é uma coisa que gradativamente. O Léo, por exemplo, o Léo é muito forte na área do amor, carinhoso. Eu já não sou tanto, Léo, dá um pouco de amor para mim aqui do fruto. Então tem áreas ou tem facetas do fruto que a gente precisa desenvolver mais, e nós precisamos lembrar que nós estamos em constante amadurecimento. Um cristão não precisa mostrar imediatamente todas as facetas do fruto, mas o fruto precisa amadurecer, amém ou não, irmãos? O crente precisa amadurecer. O ano passado foi o ano da maturidade, para nós melhorarmos os nossos frutos, e tudo isso está conectado. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de quem vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Pois eu estou certo, Filipenses 1, de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, na minha, do seu irmão, do seu cônjuge, vai continuá-lo até que ele seja completo. Ou seja, nós estamos em obras. Eu gosto de umas camisetas de crente, ele tem que mandar fazer uma da Getsemane aqui, né? Uma figurinha daquela do trânsito, um cara segurando uma pazinha, aquela placa meio amarela assim, em obras. Ou seja, nós estamos em obra. O crente está em obra, nós estamos sendo construídos, nós estamos evoluindo, nós estamos sendo transformados. É uma coisa que acontece gradativa. O texto está aí, mostrando isso. Estou certo que aquele que começou o bom trabalho vai completar. Um dos aspectos da santificação é... Acabou? Aleluia! Um dos aspectos da santificação é essa progressividade. Irmãos, então, hoje nós estudamos essa pneumatologia, demos uma pincelada rápida, faltou eu falar sobre muita coisa do Espírito Santo, mas é o que eu pude fazer. 21h50, nós vamos encerrar por aqui. No nosso próximo encontro nós vamos estudar sobre a cristologia, depois teremos mais 2 aulas falando sobre o estudo de Deus. Vai ser uma bênção. Não deixe de ler o livro, fazer um trabalho, senão você vai tirar 0. Estou brincando. Terrorismo uma hora dessa. Nossa intenção não é reprovar ninguém, nós não estamos numa escola reprovável, mas nós somos obreiros aprovados na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência. Esse livro aqui é onde eu estou tirando, tá? O pessoal estava assustado pensando que ia dar isso para eles lerem. Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Esse livro estava lá em casa, né? Que foi até a igreja que pediu, e aí, uma vez Sofia viu esse livro, ela falou assim: não existe alguma pessoa na vida capaz de ler um livro desse tamanho? Eu digo: não, Sofia, é só para consulta esse livro. Vamos ficar de pé, gente, no seu lugar. Vamos orar e agradecer ao Senhor.